Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos ao meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a evolução histórica dos modelos atômicos. Eu dividi essa aula em duas partes. Nesta aula apresentaremos um modelo filosófico, que é o modelo de Leucipo e Demócrito, e dois modelos científicos, que é o modelo de Dalton e Thomson. Quais são as expectativas de aprendizagem? Que ao final dessa aula você seja capaz de identificar os modelos atômicos, entender a evolução científica dos modelos atômicos e avaliar as problemáticas deles. Vamos lá? O primeiro modelo que eu quero falar com vocês é a teoria filosófica, que remonta ao século V a.C. Esses dois filósofos, Leucipo e Demócrito de Abdera, diziam que todas as substâncias são formadas de pequenas partículas, chamadas átomos, e eles foram os primeiros a usarem a palavra átomo para se referirem às menores partículas constituintes da matéria. O que significa átomo? Átomo significa não e tomo, divisão, ou seja, significa não divisível. Curiosidade que Leucipo foi o mestre de Demócrito e eles eram da escola dos pré-socráticos. Na teoria atômica de Leucipo e Demócrito, a natureza das coisas consistia de um número infinito de partículas extremamente pequenas, completamente cheias e sem espaço vazio, indivisíveis, indestrutíveis e eternas. Para Leucipo, já que existia movimento, seria necessário que o vazio existisse também. Na teoria filosófica, o átomo seria um aglomerado de partículas. Toda a matéria é formada por átomos iguais. As formas, a massa e, consequentemente, os tamanhos dos átomos eram diferentes, e esse modelo tinha limitações, porque ele era baseado apenas na intuição analógica. Nós vemos aqui uma charge, um grego quebrando uma pedra, né? E chegando a uma dúvida: como eu chamarei esta pequena partícula a qual eu cheguei? Então criou-se a palavra átomo. Segundo esses dois filósofos, cada substância possuía seu tipo de átomo e esse átomo variava de acordo com as propriedades delas. Então, por exemplo, eles pensavam na água. A água escoa, então será que o átomo da água é redondo? Um pedaço de pedra é uma substância sólida. Então, será que o átomo da pedra é pontiagudo? Então, era assim o pensamento desses filósofos. E eles acreditavam que os átomos eram eternos, ou seja, indestrutíveis. Vamos para o primeiro modelo científico? O modelo atômico de Dalton foi criado com o conhecimento prévio da lei de conservação das massas de Lavoisier. Então, o que dizia Lavoisier? Que no interior de um recipiente fechado, a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer. Ou, enunciada de outra forma, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos num recipiente fechado. Essa lei também ficou conhecida de outra forma, mais poética. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier não disse exatamente isso, mas é uma interpretação do que ele disse. Mas não deixa de ser bonito, né? Outra lei na qual John Dalton baseou o seu modelo foi a lei das proporções constantes de Proust. Na lei de Proust, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Em 1803, John Dalton definiu o átomo através de 5 postulados. Aqui eu trago 3 deles. A indivisibilidade e a indestrutibilidade dos átomos, ou seja, os átomos não podem ser divididos em partes menores e se preservam nas transformações químicas. Que há vários tipos de átomos e cada tipo constitui um elemento químico, o qual é caracterizado por seu peso atômico. Um composto químico resulta da combinação de átomos de mais de um elemento nas reações químicas. Então, Dalton também contribuiu para essa compreensão da lei de conservação de massas de Lavoisier. Ele ajudou a compreender substâncias simples e compostas e a compreender as misturas. Dalton foi um grande cientista porque, por exemplo, introduziu o conceito de massa atômica.
Ele formulou a lei das pressões parciais dos gases, descobriu também a deficiência denominada daltonismo. Como seria uma reação química representada de acordo com a teoria de Dalton? Peço desculpas antecipadamente pelos barulhos da rua, dos cachorros e de tudo que atrapalha a nossa gravação aqui. Vamos ver aqui então a representação química da reação de formação da água segundo o modelo de Dalton. Vemos uma molécula de gás oxigênio, que é formada por 2 átomos de oxigênio, representados aqui pela bolinha verde. Vemos 2 moléculas de gás hidrogênio, representadas aqui pelas bolinhas pretas, formando 2 moléculas de água. Então, cada bolinha verde representa um oxigênio e cada bolinha preta representa hidrogênio, ou seja, H2O, certo? O que nós percebemos aqui? Que os produtos possuem exatamente os mesmos tipos de átomos que compunham as substâncias antes da reação. Então, esse seria a representação da lei de Lavoisier pelo modelo atômico de Dalton. Resumindo o modelo de Dalton. Dalton definiu o átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, também conhecido como modelo bola de bilhar. As limitações desse modelo são: ele não previa a existência de isótopos e a indivisibilidade do átomo. Ele considerava o átomo indivisível. O nosso próximo modelo atômico é o modelo atômico de Thomson. O físico J.J. Thomson trabalhou em 1897 com um experimento chamado tubo de raios catódicos, que está representado nessa foto aqui. Então, Thomson realizou seu experimento em 1897 e usou como principal ferramenta um instrumento conhecido como ampola de Crookes ou tubo de raios catódicos. Esse dispositivo foi criado pelo físico inglês William Crookes em 1856. O tubo de Crookes era composto de uma ampola de vidro totalmente vedada. Dentro dele estavam colocados gases sob baixa pressão e em cada extremidade ficava um eletrodo. Isto é, de um lado havia um fio de metal ligado ao polo positivo de uma fonte de alta tensão, o ânodo. O ânodo fica nesse desenho aqui embaixo. E do outro havia outro metal chamado cátodo, que está representado aqui na parte de trás do tubo. O cátodo, então, estava ligado ao polo negativo. Quando se ligava o dispositivo a alta tensão, era possível observar um fluxo luminoso saindo do cátodo e indo em direção retilínea ao ânodo. Então, vinha aqui um fluxo luminoso que vinha em direção ao ânodo. Esse feixe passou a ser chamado de raio catódico. O procedimento realizado por Thomson foi basicamente o seguinte: ele colocou campos elétricos e magnéticos na região externa da ampola, conforme está desenhado aqui. Então, colocou campos magnéticos aqui. E observou que, ao serem submetidos a esses campos, os raios catódicos sofriam um desvio na sua trajetória, indo em direção ao polo que era positivo. Com esse experimento, ele pôde fazer 3 proposições importantes sobre os raios catódicos. Então, que eles possuíam carga negativa, já que eles eram atraídos pelo polo positivo, que eles possuíam massa, porque quando ele coloca uma pequena hélice, representada aqui nessa figura, dentro do tubo, os raios movimentavam essa hélice, faziam essa hélice girar, mostrando assim que eram partículas com massa. E que ele era um componente de todos os átomos. Por quê? Ele repetiu esse experimento várias e várias vezes com vários tipos de gases diferentes e sempre acontecia a mesma coisa. Além disso, os resultados do experimento ajudaram ele a determinar a relação entre a carga do elétron e sua massa. Foi assim, então, que Thomson descobriu a primeira partícula subatômica, o elétron, e com isso determinou seu modelo atômico. Com a descoberta dos elétrons, diversos pesquisadores realizaram experimentos para compreender melhor as propriedades dessas partículas. Entre eles, o físico Robert Millikan
conduziu um experimento chamado experimento da gota de óleo, com o qual foi possível determinar a carga dos elétrons. O modelo atômico de J.J. Thomson, então, resumidamente, Thomson definiu o átomo como divisível, ele era composto por cargas negativas, ou seja, os elétrons, que estão aqui representados pelas bolinhas com sinal negativo, que estariam incrustados de maneira aleatória em uma esfera positiva, semelhante a uma bolha gelatinosa. Então, esse modelo explicava vários fenômenos. Por exemplo, a eletrização por atrito. Quando a gente pega um pente, esfrega ele bem no nosso cabelo e depois aproxima esse pente de pedacinhos de papel bem pequenos, o pente consegue atrair esses pedacinhos de papel. A que se deve isso, então? A presença de cargas elétricas dentro do átomo, né? Então, o modelo de Thomson já conseguia explicar isso, conseguia explicar o fenômeno da corrente elétrica, conseguia explicar a formação dos íons e de descargas elétricas em gases. Para Thomson, o átomo seria eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de cargas negativas e positivas deveria se anular dentro do átomo. E foi conhecido como modelo pudim de passas, por causa desse aspecto dele bem característico. Pode ser comparado também a um panetone, onde a massa seria positiva, a massa de pão, né? E as frutinhas cristalizadas seriam os elétrons incrustados na massa. Esse modelo também tinha limitações. Por quê? Ele não previa a possibilidade de grande repulsão eletrostática entre essas partículas negativas que estavam próximas umas das outras. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero te agradecer pela sua atenção. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente abaixo, me manda uma mensagem no WhatsApp, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, por favor, inscreva-se no nosso canal. Um abraço, tchau!